após a morte do pároco José Miguel, foi transferido para Leiria um pároco chamado Amaro. Esse pároco foi aconselhado pelo seu mestre de moral no seminário, o Cônego Dias, para que ele se instalasse na casa de São Joaneira. Às noites na casa de São Joaneira havia encontros entre beatos e o clero marcados por jantares, músicas, conversas, jogos e discussões sobre a fé. Em um certo momento do livro, conta-se um flashback da vida de Amaro. Amaro ingressou no seminário aos 15 anos por obediência à sua tia, que ele criara nos preceitos cristãos. Porém, Amaro não queria ser pároco, e ele muitas das vezes associava a imagem de Nossa Senhora a um desejo por ela. São Joaneira tinha uma filha chamada Amélia, e no decorrer da história, o pároco Amaro e a Amélia vão construindo uma amizade muito bonita. Mas, com o decorrer, Amaro começa a gostar de Amélia e tem vários desejos por ela. Em um certo dia, os dois vão para uma fazenda da família e para entrar, eles precisam pular um murinho. Amaro pula primeiro e depois vem Amélia. Quando Amélia pula, ela ia caindo e o padre Amaro abraça e dá um beijo no pescoço. E com isso desperta mais a atração de um pelo outro. Mas Amaro tem que se mudar por causa que ele achava que isso poderia virar um constrangimento para ele e para a menina. O padre Amaro parou de ir às reuniões da igreja e de ir até a casa da senhora Joaneira, enquanto que Amélia em sua casa ficava ociosa para ver Amaro, mas se decepcionava quando atendia a campainha e via João Eduardo na porta. Em seu quarto chorava com saudade do padre, afastava seus pensamentos lembrando de histórias ruins sobre moças que se apaixonavam por religiosos, mas os pensamentos sempre voltavam. Na missa de domingo, Amaro é surpreendido por Amélia e sua mãe. Ela o convida para jantar em sua casa dizendo ser vítima de sua ingratidão. Ao aceitar o convite, Amaro e Amélia voltaram a se reaproximar. João Eduardo se sente ameaçado com a presença do padre e os acusam. Amélia, por sua vez, nega e corre para contar ao paroco. Daí em diante passam a disfarçar o amor. Movido pelos ciúmes, João Eduardo, em uma conversa com Agostinho, se propõe a escrever uma matéria a fim de atingir o padre e a menina. O padre queria intensificar sua relação com a menina e a convidou para um encontro, mas não obteve resposta. Então resolveram escrever uma carta e entregar pessoalmente a Amélia. Chegando à casa da senhora Joaneira, se surpreende quando vê os padres da cidade reunidos lendo espantados a nota anônima. Todos espantados pedem a intervenção do governo em relação à publicação, mas não conseguem pelo fato do Estado defender a liberdade de imprensa. Devido ao sucesso da nota, Godinho oferece uma oportunidade de emprego e com essa garantia, o rapaz corre para pedir a mão de Amélia. Amélia se sentia abandonada por Amaro e pensava em se estabilizar com João Eduardo, mas pensava mais ainda em fugir com o padre. Amélia aceita o pedido de seu pretendente, e Amaro, quando fica sabendo da notícia, se desespera ao ver seu amor sumir. Amaro visita a noiva escondendo o que sentia, até o padre aparecer e contar que com a notícia todos os clérigos seriam trocados de distrito. A identidade de João Eduardo foi vazada, e a notícia logo chegou a Amaro, que viu ali uma oportunidade de recuperar Amélia. O padre se justificava em sua cabeça com argumentos religiosos, mas sempre que adormecia sonhava ser amante de Amélia. A irmã da senhora Joaneira entra em estado terminal de uma doença intratável, e João se frustra ao perceber que o luto poderia adiar seu casamento. Enquanto Amélia está na casa de sua tia, Amaro aproveita para uma visita com a intenção de fazer sua denúncia. A noiva ficou horrorizada em saber das imoralidades que João Eduardo foi capaz de dizer. Amaro consolava Amélia beijando seus lábios até a criada aparecer com a notícia da partida da velha. No dia seguinte, Amaro visitou a senhora Josefa Dias, que era madrinha de Amélia, que se mostrou disposta a ajudar, fazendo ela desistir do casório. 2 dias após o ocorrido, Amélia vai se confessar, enquanto que sua madrinha vai na botica garantir que não tenha casório. Quando João Eduardo chega à casa da senhora Joaneira, recebe a carta que dava fim ao relacionamento. O jovem procurou Agostinho para tirar satisfação, mas a culpa não era dele. Logo em seguida, João Eduardo o arma para encontrar com Amélia, mas a moça foi irredutível. Depois procurou Agostinho
para ter a sua vingança jurídica, mas seu advogado negou o caso. Godinho se exalta e fala que a única pessoa a quem contou foi sua esposa. Quase sem esperança, João Eduardo vai procurar Gouveia, médico que tinha influência sobre os moradores da região. Analisando o caso, o erudito se dá conta de que se trata de O Homem Mais Forte, a conquista de sua fêmea. Desapontado, João Eduardo anda na rua quando encontra Gustavo, que planeja com ele revidar o golpe com a publicação de um panfleto, mas falta verba para publicar. Totalmente abalado, o jovem cruza a sé e encontra Amaro recebendo com um soco no ombro. O padre Silvério, que presenciou a cena, pediu por ajuda. No final, João Eduardo acabou sendo preso por tentativa de assassinato. Domingo chamou os envolvidos para dar depoimento, e após a reunião com os padres, João Eduardo ganhou a liberdade e Amaro, como bom católico, perdoou. A bondade de Amaro ganhou fama na cidade, assim como o ódio do bêbado, que perdeu seu emprego no governo. Amélia soube dos ocorridos com seu antigo noivo e foi se queixar com Amaro, que lhe disse que Deus lhe daria novas oportunidades. Durante o tradicional chá, Amaro e Amélia voltaram a dar as mãos e encostar os joelhos. No domingo, houve uma missa cantada, onde o padre atuou. A senhora Joaneira pensava em trazer o padre de volta à sua casa. Na casa do cônego, houve um jantar em homenagem ao padre, onde a senhora Joaneira não compareceu por queixar-se de dor. Cônego Dias também passou mal e precisou ser socorrido. Indo embora, Amaro se ofereceu para acompanhar Amélia por motivos climáticos. A convidou para entrar em sua casa e a criada de Amaro acobertou o encontro. Amaro descobriu ter uma aliada que sugeriu um espaço para os apaixonados se encontrarem. O padre teve que convencer Totó, dono do local, a ceder o espaço para os encontros. Totó era um homem doente, com uma filha paralítica, analfabeto e mal saía da cama. Amaro viu ali uma oportunidade de justificar as visitas de Amélia. Amaro contou seu plano a Amélia por meio de um bilhete, que concordou com a ideia. Durante um chá, Amaro falou sobre o sineiro, convencendo a todos da ideia. Amélia teve uma crise de riso com a história e teve como justificativa a felicidade por servir a Deus. Os encontros aconteciam. Amélia procurava passar algumas lições para o sineiro e logo subia para o quarto com o padre. A filha paralítica observava os dois e começava a se interessar por Amaro. Por ciúmes, a menina começou a ficar arisca com sua professora. Amaro volta a frequentar as reuniões na casa de Dona Joaneira e se aproximar de Amélia, sem os olhos enciumados de João Eduardo. Numa oportunidade, voltando de uma visita à casa de Cônego, que estava doente, os dois param na casa do padre e têm ali a sua primeira noite de amor. Dionísia aconselha ao padre a se encontrar com a jovem na casa do sineiro, onde seria mais discreto. Para o sineiro, tio Esguelhas, Amaro disse que Amélia queria se tornar freira e que ele iria ajudá-la nessa missão. Para a família, Amélia iria ajudar o Toto nas lições religiosas. Os dois passam então a se encontrar várias vezes na semana. Ela começa a se sentir culpada, mas não recusa o padre. Amélia acaba ficando grávida e, aconselhada pelo cônego, a primeira saída seria casá-la-se com João Eduardo. Este, porém, tinha vindo para o Brasil. A alternativa é então mandar Amélia junto com a dona Josefa, que estava doente, ao interior, até chegar a hora do parto. Quando a hora chegou, Amaro entregou a criança a uma família que tem a fama de matar as crianças que lhes são entregues. E a criança realmente morre. Amélia não suporta ficar longe do filho. Acaba também por morrer. Padre Amaro, sem saber o que fazer e tentando fugir dos acontecimentos, muda-se da cidade. Depois de algum tempo, encontra-se casualmente com o cônego Dias e afirma que tudo passa. A principal característica que o autor usa na obra é criticar algum ato da sociedade e que, nesse caso, tem relação com a Igreja Católica. Mais precisamente sobre o fato da Igreja e seus membros usarem da sua influência para conseguirem o que querem, mesmo que faça mal a alguém, e saírem impunes, o que nos leva à hipocrisia, pois a Igreja Católica prega uma coisa e muitas vezes alguns padres fazem o contrário. O livro é muito bom, a linguagem é um pouco complicada. No texto percebe-se que existem palavras que aqui no Brasil têm um significado e em Portugal é completamente diferente. Por exemplo, rapariga aqui no Brasil é considerada uma palavra de baixo calão, e em Portugal quer dizer moça. Em contexto geral, há um pouco de drama envolvido. O romance proibido é o principal fato da história, na qual traz consigo angústia e sofrimento, mas ainda assim a aventura de dois personagens, Amaro e Amélia.
e mostra a hipocrisia e corrupção dos membros do clero da igreja e ainda da sociedade provinciana e burguesa da época. Fatality.